Olá, bem-vindo ao Panorama, um espaço em que a democracia, os direitos humanos e as lutas sociais são destaque. Você acompanha aqui reportagens exibidas no seu jornal, o Telejornal da TVT, com análises do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos organizados. O Estado brasileiro foi julgado e condenado pelo genocídio das populações negra, indígena, pobre e da periferia. O julgamento foi realizado por um tribunal popular. Não tem valor jurídico, mas o valor simbólico é imenso. O repórter Jô Miyagi acompanhou. O Tribunal Popular, promovido pelo Fórum em Defesa da Vida, colocou no banco dos réus o Estado brasileiro e, em particular, o Estado de São Paulo. As denúncias foram de genocídio dos negros, indígenas, pobres e moradores das periferias. A violência, o racismo institucional, as chacinas, as abordagens violentas. Nós lutamos contra a impunidade, queremos o fim da militarização da polícia, porque nós estamos num Estado democrático. Queremos a independência do Instituto Médico Legal, para que realmente a investigação seja imparcial. Queremos também o aumento de tempo para que as famílias possam velar os corpos dos adolescentes e qualquer membro da família morto, que hoje, nas capitais do Brasil, o tempo é de 15 a 20 minutos. O secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo compareceu. Já o secretário de Estado de Segurança e o representante do Ministério Público, também convidados, não vieram. As ausências não surpreenderam os participantes porque eles consideram que o Estado conhece os problemas, mas é conivente. Um Estado que cada vez mais aponta para manter os privilégios de uma minoria não está disposto a enfrentar de fato a violência, porque a violência ela é parte de uma engrenagem de controle social desses territórios que eles consideram vulneráveis e que na verdade são um território onde a maioria da população vive, onde a população pobre, trabalhadora, vive. A única autoridade presente, o secretário de Segurança Urbana, diz que tomou medidas, mas admite a dificuldade para frear a violência da Guarda Municipal. Porque o sistema de segurança pública é o que um pouco se alterou no período republicano. Houve grandes reformas em outros setores do Estado, mas a segurança pública, infelizmente, as grandes reformas estruturais não aconteceram. Eu, como militante de direitos humanos que estou secretário, também condeno a ação do Estado contra a população pobre. Para a educadora social Samara Vitória, desde a escravidão o destino dos negros já estava planejado pelas autoridades e a situação atual é a consequência do plano. Eles estruturaram para que fossem assim e nos bitolaram durante muito tempo, mas agora a gente quer revanche. E a gente não é um povo que quer revanche com a bala, com a morte. A gente é um povo que quer revanche com o conhecimento, com o despertar, com as forças e mobilizações sociais. Ao final do julgamento popular, o Estado foi condenado pelo genocídio dos negros, indígenas, pobres e moradores das periferias. Condenamos esse Estado genocida! Condenamos esse Estado genocida! Se as reivindicações não forem atendidas em 6 meses, a proposta é abrir uma ação civil contra o Estado de São Paulo. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres simplesmente por serem mulheres. Para dar visibilidade a este problema, o Instituto Patrícia Galvão lançou na internet um dossiê sobre os casos de feminicídio no país. A diretora do Instituto, Marisa Sanematsu, destacou que foi preciso criar um novo nome para uma prática antiga. Acompanhe agora na reportagem de Michele Gomes.
Em 2010, o Brasil ocupava a 7ª posição no ranking de assassinatos de mulheres, com uma taxa de 4,4 a cada 100 mil. Em 2013, subiu para a 5ª posição, com uma taxa de 4,8. A psicóloga e escritora Raquel Moreno, ativista do movimento feminista, considera que esses dados confirmam que a cultura de violência contra a mulher ainda é naturalizada no nosso país. Tem uma série de caracterizações que definem uma espécie de ódio contra a mulher que acaba sendo morta e mutilada de uma maneira muito agressiva e muito no que tiver de mais feminilidade no corpo dela. Então, isso significa que, na verdade, é um crime de ódio. A gente precisou dar um nome novo, né, para uma coisa muito antiga, que é o assassinato de uma mulher pelo fato de ela ser uma mulher. Isso quer dizer que, se ela fosse um homem, ela não teria morrido naquelas condições. Raquel alerta para o papel negativo da mídia neste problema. Quando tem alguma pessoa importante ou eles percebem que chama a atenção da audiência, eles espetacularizam o caso, né? Que foi o que fizeram no caso do estupro da menina pelos 33 meninos. Acontece que só espetacularizar, que não seja de uma maneira pedagógica, mostrando que não pode e não deve, né, acaba aumentando. Para dar visibilidade ao feminicídio, o Instituto Patrícia Galvão lançou um dossiê com vários dados, documentos, legislações e outras informações sobre a violência de gênero. O material está disponível no site da instituição. Nós lançamos o dossiê feminicídio com o objetivo de, primeiro, esclarecer a população em geral, né, sobre o que é feminicídio, essa palavra nova, né, por que é necessário falar de feminicídio, por que não falar dessas mortes está gerando mais mortes agora e no futuro, né? O Instituto Patrícia Galvão também está lançando um chamado para que profissionais de imprensa e blogueiras ajudem a divulgar a gravidade do problema no Brasil. Nós convidamos todas as pessoas a compartilharem no Twitter suas histórias, suas opiniões sobre o feminicídio, usando essa hashtag Invisibilidade Mata. Para mais informações, basta acessar o site www.agenciapatriciagalvão.org.br/dossiê. A gente fala agora de um problema muito sério que leva angústia a parentes de desaparecidos. O Estado de São Paulo ainda não tem um banco de dados unificado, como determina uma lei de 2014. Em consequência, pessoas registradas como desaparecidas ainda são enterradas como indigentes, mesmo que tenham documentos. Em São Paulo, a busca por pessoas desaparecidas é uma angústia para os familiares, que precisam percorrer instituições distantes entre si, como delegacias, hospitais e IML, para ter alguma informação, se conseguirem. A promotora Eliana Vendramini Carneiro faz parte do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de São Paulo. Ela explica que a angústia dos familiares seria evitada se existisse integração entre os órgãos públicos que investigam desaparecidos e os que identificam os mortos. Mas por causa dessa ineficiência, entre 1999 e 2013, cerca de 3 mil pessoas, mesmo identificadas, foram enterradas como indigentes e os familiares que os procuravam não foram notificados. Até hoje, diz a promotora, o governo estadual avançou muito pouco na implementação de um banco de dados unificado. Esse banco de dados é uma luta diuturna aqui da promotoria. Ele, no mínimo, vai ser tentado no estado de São Paulo, o que é um grande piloto, já que é um estado bastante migratório, um estado também com um número de pessoas muito grande. Então, no mínimo, o estado de São Paulo há de ser privilegiado com isso pelo seu governo, principalmente porque há uma lei estadual sendo descumprida desde 2014. Há outros estados que não exigem um banco de dados de desaparecidos. A promotora responsabiliza o Estado por esse desaparecimento forçado e pelo prolongamento da angústia, já que teria condições de identificar e notificar os familiares. Os órgãos concordaram que havia uma dificuldade importante de mandar inumar uma pessoa que tinha documento,
que tinha um boletim de ocorrência à sua procura e que não estava sendo informado, não estava sendo feito o trabalho de informação estatal. A gente até deu um nome para isso que se chama rede de desaparecimento. No período da ditadura encerrado em 1985, corpos de ativistas políticos assassinados eram sistematicamente enterrados em valas comuns, sem identificação, como no cemitério de Perus, na capital paulista. Esse resquício do regime perdura na forma de negligência. De toda a maldade de protocolos da ditadura, eu acredito que esses órgãos, especialmente a ML e a Polícia Civil, passaram por uma dificuldade grande de implementação, de melhoria pós-ditadura. Então eu disse que de um protocolo de maldades veio uma falta de protocolos. No próximo bloco você acompanha reportagens sobre a desigualdade racial no nosso país, nesse que é o mês da consciência negra. Fica aí que o Panorama volta já.